confortável em ter a sua imagem exposta aí, só fechar a câmera, não tem problema. A gente tem um espaço de troca no final da fala para fazer uma pergunta, para ter uma troca mais, um bate-papo aqui. Peço licença, então, para a gente iniciar esse trabalho aqui, pedindo, né, a presença de todos, mas agradecendo também essa presença, porque a gente sabe o desafio de estar aqui, 2 horas e pouquinho online, para ter essa troca, mas também saudando a importância desse espaço, onde a gente tem uma troca linear, né, sem um púlpito, sem um lugar necessariamente de extrema importância, mas valorizando a trajetória de todos os envolvidos. Aqui a gente está no 4º encontro do grupo de estudos do Terapeutas Canábicos, onde nesse primeiro ciclo a gente está falando sobre política e acesso. Então, já tivemos outros encontros, alguns sobre reparação histórica, sobre o cenário político, social da maconha no Brasil atualmente, e hoje a gente vai falar sobre associação, sobre acesso, e também contar um pouco da trajetória de luta da Ângela, que é uma trajetória impressionante, assim, e acho que vai fortalecer a todos, e essa escuta vai ser muito valiosa. Aqui na nossa introdução, a gente tem o lugar do 4º encontro do ciclo de política, que a gente vai falar de legislação e organização social da cannabis no Brasil. Quem pode prescrever e como atuam as associações. Então, nesse momento, eu chamo a Ângela para se apresentar, para falar um pouco da biografia dela, por que ela está aqui nesse lugar, contando um pouco da trajetória dela para a gente. E queria só fazer uma introdução, eu acho que todo mundo que está aqui presente sabe dessa importância, mas eu acho que é válido destacar que grande parte do processo que a gente tem, seja de um início de uma regulamentação ou o início do sonho de uma legalização, parte também e muito da luta das mães, e principalmente das mães atípicas, né? A gente deve muito a essas mulheres, a gente precisa valorizar a luta dessas mulheres, porque foi imprescindível e muito importante toda a trajetória que elas construíram de associações, de luta por acesso, e é importante a gente destacar isso. Ângela, fica à vontade para trazer aí a sua biografia para a gente. Um bom dia a todos. Obrigada, viu, Cacá? Obrigada a todos, é bom ver gente querida aqui, fica mais fácil a vida, né? Bom, meu nome é Ângela Boim, né, eu sou fisioterapeuta, sou fisiologista, trabalho no serviço público desde que minha filha nasceu, né, acho que até o que a Luciana falou, me identifico muitas vezes quando ela fala da questão da maternidade atípica, que são outros desafios de vida, outras sobrecargas de vida também, né, é um nível de estresse muito mais elevado do que o normal, e, no entanto, em 2015, quando a minha filha já tinha 3 anos, né, 2 para 3 anos, eu entrei um tanto desespero aí por conta da condição dela e corri atrás aí para ter acesso, né. A gente, na época, tinha muito a questão do Planet Hemp ainda, pensando como se fosse algo tipo, só uma historinha de uma banda aí que quer fazer sucesso, né? E, no entanto, a gente começou a ter acesso a informações reais, né? Dizendo que não, que isso daí não é um inconsciente coletivo, não é uma mentira coletiva, né? É um fato real, às vezes até um inconsciente coletivo mesmo, né? Pedindo algo melhor, e pedindo a descriminalização, né, de uma planta. Na época todo mundo falava legalização, né, legalize já e tal, nem quero entrar nesses termos, mas foi um período muito árduo, né, eu fiquei 1 ano tentando aprender a plantar maconha em casa, existia e existe ainda muito patrulhamento em relação a cultivo, né, regramento, você tem que plantar desse jeito, não pode plantar daquele jeito, não pode seguir o instinto, não pode fazer nada, né? E, no entanto, mesmo tendo esses conflitos, cada mãe que eu conheço foi criando uma identidade própria de cultivo na relação com a planta, né?
A relação com a planta é uma relação muito benéfica na questão de mudança de hábito e de empoderamento para acesso à terapia. Eu continuo achando que o melhor caminho é o cultivo doméstico, é esse empoderamento, né, de você saber que você é capaz de produzir um remédio para você e que você pode fazer o melhor por você mesmo, sem ter intermediários, né, sem indústria farmacêutica, muitas vezes até mesmo sem uma associação, né. Mas é no coletivo que as coisas andam, não é individualmente. Então, tendo esse entendimento, as coisas ficam mais fáceis para a gente poder se fortalecer e continuar caminhando para frente, né? Eu tive sucesso mesmo no meu cultivo só no final de 2016. Comecei em 2017 fazendo administrando, né, e descobrindo na prática os efeitos, descobrindo como que eu ia fazer essa administração de dose, né, essa modelagem de comportamento também, porque tudo foi mudando. Então, até é importante já trazer isso porque essas observações, depois eu sei que o Jean e outras pessoas conseguiram transformar isso de forma madura para o acompanhamento terapêutico, né? Então, saber fazer essa administração da dose e entender essas modulações, às vezes, de comportamento na questão de saúde mental é muito importante, e só tendo um profissional que acompanha de perto, né, para que isso possa acontecer. Depois, olá, Poseidon, bom dia, muito bom ver você de novo, viu? Depois eu tive aí um ano inteiro de cultivo com sucesso, né, quietinha, no quintal de casa, tentando construir com a Defensoria Pública, e, no entanto, as coisas também saíram pela culatra aí, né? Fui denunciada, foi uma denúncia de vingança por um cara muito babaca que eu não quis me relacionar com ele, mas que trabalhava com maconha fora do país. Essa ainda é uma realidade muito comum, né, do pessoal que usa a maconha como um objeto de vingança, de diversas formas, seja por conta de relacionamento, para querer tirar a guarda de filho, seja até mesmo num espírito competitivo, sabe? Cada vez que eu vejo um grower sendo denunciado por outro grower, me dá um desespero, né? Eu espero que um dia as pessoas evoluam, né? E a maioria das vezes começa com batição de boca em redes sociais, viu, gente? Então, o pessoal que gosta de bater boca em rede social, entenda que todos os growers aí, as pessoas que eu acompanho que foram denunciadas, nem sempre é o vizinho, muitas vezes é alguém próximo, principalmente nessa questão da vingança, né? De ex-relacionamentos, e também na questão dessa de batição de boca de rede social. Então, tomar cuidado aí quando a gente vai brigar com alguém, quando a gente tem um teto de vidro, para não ter problema, né? Mas essa denúncia aí desse cara me trouxe muita dor de cabeça, né? Enfrentar a polícia sozinha, ter uma construção aí difícil, né? Até na época, a própria Defensoria Pública me orientou, e é uma coisa que eu tomei para a minha vida e que eu aprendi com eles, né? Que a maioria das pessoas, quando tem uma denúncia assim, é mais fácil resolver no quieto do que sair gritando para todo mundo. Porque a gente, às vezes, grita coisas que vão em confronto com pessoas que têm o poder de decisão, né? Então, ter essa sabedoria é algo muito importante, né? Porque é uma vida, né? Não é uma empresa, não é um marketing, não é dinheiro, são vidas. Então, quando você tem vidas, tem que ter prudência, porque a gente não arca com a consequência depois, né? Mas nessa prudência aí, acabou que a investigação policial se tornou favorável, porque eles próprios comprovaram que o tratamento era eficaz, que o objetivo era aquele, que tudo estava sendo cumprido dentro daquela loucura que eu estava apresentando para eles, né? E que nada pesava contra mim, muito pelo contrário, né? Não era uma situação de tráfico, era uma situação de cuidado, né? E aí foi o primeiro habeas corpus de Defensoria Pública aqui do estado de São Paulo, que seguiu aí por mais 5 habeas corpus, né? Chegando no sexto definitivo, e daqui a alguns anos aí vou ter julgamento de novo, né? Que de julgamento em julgamento a gente se garante, e muito
O que se faz em casa é importante. E assim, é muito difícil, às vezes, para mim contar sobre isso tudo, né? Porque eu tive perdas irreparáveis ao longo desse processo. Até teve, na época, uma amiga que não era tão amiga, né? Esse pessoal que dá apoio. E ela falou, agora você vai virar heroína nacional e tal. E eu falei para ela que, para mim, isso não foi legal, né? Porque nesse processo eu perdi um filho. E isso, para mim, me traz uma dor. Não é algo que traz uma sensação de que legal, né? Não, não foi legal. Não adianta romantizar a dor ou romantizar uma construção quando a gente tem perdas que não tem como reparar, né? Então, a gente leva com muita seriedade, né? Entende a importância, mesmo quando fala de que o direito do rico ele é só do rico, gente, o do pobre é de todos. Então, quando você constrói com algum público, o alcance é muito maior. E o respeito também é maior. A Defensoria Pública não cria provas, né? Ou você apresenta a prova antes, ou não tem prova que te favoreça. Então, a idoneidade ali, a forma com que a credibilidade dos julgamentos, né, ela acaba sendo outra, e tem também uma repercussão enorme, né, para toda a sociedade, para toda uma discussão, né, do judiciário também, que é um povo que gosta de estudar, gosta de ler, gosta de discutir, gosta de entender os contextos, né? Esse mundinho aí do judiciário é um mundo diferente do que a gente pensa, né? A gente aprende muito o que é o direito na televisão, na novela, e não entende que na prática é outra história, né? Então, e o direito é muito vivo, né? Foi isso que eu aprendi ali. A Defensoria Pública tem um entendimento, o Ministério Público tem outro, os delegados têm outro entendimento, os investigadores têm outro, Polícia Civil tem um, Polícia Federal tem outra, PM tem outro olhar, né? Então, é um assunto que traz uma soma, né, de interpretações da lei de política de drogas, e quem está no meio dessa loucura toda é a gente, né? Então, tem empoderamento de argumento e paciência para poder conversar é muito importante, né? Então, todo mundo aí que já teve enfrentamento com a polícia, depois aprendeu, né, a duras penas. Tá aí o Gabriel, que é o meu professor herói, né? Então, a gente aprende, e aprende mesmo, porque não dá, não dá conta, né? Ou a gente ressignifica tudo isso, né? E aprende a lidar com os órgãos de repressão, ou a gente vai sofrer o dobro e vai ficar aí anos fazendo terapia sem conseguir sair do lugar, né? E a intenção nossa é sempre de construção. Então, aqui a gente tem uma construção ao acesso a um tratamento. E é um tratamento que tem sido colocado de uma forma muito difícil de ser construída, né? E a palavra que eu queria trazer para vocês se chama legitimidade. O que tem trazido bons resultados aí para o pessoal é a legitimidade. Eu tenho necessidade de ter acesso. Por que eu tenho necessidade de ter acesso? É um ponto, né? E é esse ponto que responde, muitas vezes, a justificativa junto da justiça, né? Então, por exemplo, as pessoas não entendem, né, o que é um uso compassivo. Então, quando você fala, é um uso compassivo, porque não tem o que fazer para aquela pessoa. Então, nem mesmo na questão do autismo, né, existe tratamento para o autismo? Não, para o autismo em si não existe. O que existe são tratamentos para sintomas e que estão junto daquele espectro, né? Então, no tratamento dos sintomas, você tem uma boa resposta ou não, no tratamento convencional, né? Mas aí, quando você coloca para o uso da terapêutica da cannabis, aí você tem o uso compassivo, né? E tem respostas reais. E tem pesquisa? Tem pesquisa, mas tem pouca pesquisa. Mas para quem está no desespero e para quem realmente precisa do tratamento, o pouco de pesquisa que tem já deixa claro que existe um caminho seguro, que existe um caminho eficaz. E qual é a forma desse caminho seguro e eficaz? No Brasil não tem pesquisa,
né? Existem pesquisas, mas não são ainda aquilo que a gente precisaria para ter respostas, né? A Anvisa não autoriza certas pesquisas, os conselhos de ética também não autorizam certas pesquisas, nem pesquisa de observação direito a gente consegue fazer. Mas fora do país tem, né? Aqui em casa, por exemplo, nessa época, a principal pesquisa que a gente usou foram as pesquisas do Mechoulam, que eram pesquisas voltadas para o espectro autista, que falavam tanto de canabidiol quanto de óleo full spectrum. E foi uma pesquisa que, para mim, me trouxe segurança e me trouxe argumentação jurídica também, que é uma soma, né? Então, você tem indicação para sintomas, muitas vezes, e não tem indicação específica para uma patologia, embora nesse caso haja, né? Não é uma patologia, é uma condição humana. E essas condições, na hora de serem apresentadas para o judiciário, trazem uma luta muito grande. E até eu estou falando dessa questão porque existem construções sendo feitas, e construções muito importantes. Essa construção do movimento dos terapeutas canábicos, ela é uma construção extremamente importante. O esclarecimento do assunto para os órgãos públicos é algo que sempre precisa ser feito, né? Então, a gente tem o desenvolvimento de uma medicina e a gente tem o desenvolvimento de uma contra-argumentação para essa medicina. Então, por exemplo, esse entendimento de que a gente tem que acompanhar a pessoa para fazer o ajuste da dose e também fazer o ajuste de outras questões que podem acontecer. Então, você tem um paciente com muito espasmo, você começa a fazer o uso do óleo, e aí ele vai ter hipotonia, ou ele vai ter um tônus muscular mais normalizado, ou ele vai continuar com uma rigidez, e só vai diminuir os movimentos involuntários, e aí você vai acompanhando no cotidiano, para poder ir fazendo esse ajuste de dose. Profissões tradicionais, muitas vezes, não têm esse conhecimento. Mas aqui a gente tem um grupo de pessoas que está acompanhando seus pacientes há muitos anos e trocando experiências. O maior limitador que existe hoje nessa questão de profissões ainda é o ato médico. Então, tem muita gente com pensamento que restringe, né, com essa cultura do ato médico, que já vem aí desde os anos 2000, que restringe tudo para a profissão da medicina, né? Então, é o médico, não é nem uma questão mais ampla. E aí, outras profissões passaram a brigar por espaços. Só que esses espaços no mundo da maconha ainda é muito árduo, né? E exige muita argumentação, muita referência. Eu acho que o movimento da maconha, eu acho que é o único no mundo que exige que a pessoa faça especialização, outro curso de extensão, né, como que é o curso da Unifesp, que é muito bacana, porque ele é de extensão, ele não é só para curso superior, né? Mas a gente estuda, participa de evento, participa de seminário, e mesmo no movimento das associações, a gente vê sempre essa questão das boas práticas, né, do aprimoramento. Então, mesmo quando a gente fala assim, comprar livro está fora de moda, mas aí você chega numa feira de maconha e vê que um dos estandes mais movimentados de fato são os estandes de livro, você fala, opa, alguma coisa tem, né? E o povo segue estudando, e vai estudando. Então, é único isso, né? Não existe isso em outros movimentos. Pessoas tão empenhadas em ter um aprimoramento técnico, em ter um aprimoramento de conhecimento profissional, desde cultivo, até mesmo nessa questão de prescrição e acompanhamento do paciente. Então, é de ponta a ponta, pessoas sempre buscando melhora, trazendo argumentos, né, para poder ter respeito, né, e atender também as próprias expectativas, que o mais louco é esse do movimento responsável, né, em relação à maconha, que são pessoas que sempre estão buscando aprimoramento por elas mesmas. Então, tem um desafio novo, tem um paciente novo, tem uma situação nova e para tudo e fala, opa, vou me aprimorar. Né? E até mesmo nessa questão do embate com polícia também. Então, o que eu errei para isso ter acontecido? Como que eu vou melhorar isso, né? Então, é muito geral, é um movimento que se autorregula e que
traz sempre a questão das boas práticas. E isso é muito massa. Muito essa questão de aonde estudar ou como estudar, né? O fato da gente ter, muitas vezes, uma autoestima mais baixa, né, que a sociedade em geral, e a gente lida, muitas vezes, até mesmo com pessoas aí com psicopatias mesmo, né, gente que não está nem aí com os outros, a gente está falando de guerras drogas, né, de pessoas morrendo o tempo todo, da gente desesperado buscando alívio para sofrimentos humanos, né, e do outro lado a gente tem pessoas que pensam que morra mesmo, porque tem que ter outra coisa que não seja maconha, né? Então acho que isso é um traço meio que de psicopatia. A gente não entende a importância do nosso empoderamento. Então, práticas de formação, que nem a que vocês têm aqui no ITC, eu considero muito importante. Eu, às vezes, saio andando por aí e recebo informações, por exemplo, da indústria farmacêutica está fazendo o papel deles, que é de capacitação para os médicos. Mas é uma capacitação, como eles mesmos justificam, dentro do que a Anvisa autoriza. Então, eles estão ali só prescrevendo, né, ensinando a prescrição de um medicamento de até 0,3, né? E aqui a gente tem pessoas na prática já discutindo a prescrição de remédios que atendem à necessidade das pessoas e não à restrição da Anvisa, né? E essa necessidade das pessoas, ela é um desafio enorme, porque cada um tem uma necessidade diferente. Então, quando a gente pensa num tratamento integral, Travou um pouquinho, né? Já vai voltar. Gente, deu uma travada, vamos ver se a Ângela consegue retornar. Vou mandar uma mensagem para ela aqui também no privado. Bom, enquanto a Angela não volta, né, pessoal? Eu estava falando de questões muito importantes, né? E o quanto o IPC, né, vem trabalhando, não só na educação, né, na formação dessas pessoas, mas também no atendimento direto aos pacientes, né? Então, esse é um espaço em que a gente atualmente se dedica à pesquisa e à educação, né? A gente tem um grupo de estudo, aqui é uma aula aberta, um encontro aberto, né? Mas a gente tem alguns encontros fechados também, em que a gente fala sobre dosagens, experiências clínicas, né? E troca figurinhas aí em todas as áreas, né? É sempre importante vir pessoas com outros conhecimentos também, né? E buscando pelos seus direitos, né? Como a Ângela falou ali, os direitos das prescrições, né? Do ato médico, né? De quem é esse direito, né? E a gente, no último encontro comigo, eu citei que a Anvisa, né, na sua RDC, ela não pode especificar quem é de fato que pode prescrever. Então, ela coloca lá profissionais de saúde habilitados, né? Então, o meu conselho, por exemplo, o Conselho de Fisioterapia Federal, ele aprova a prescrição, né? Alguns estaduais ficam nessa briga de não emitir um parecer, mas o federal aprova a prescrição, e aí, judicialmente, a gente tem que recorrer a esse processo, né? Mas existem também os biomédicos e biomédicas, né? As nutricionistas, né? Então, todo mundo que tem, dentro do seu Conselho Federal, a prescrição de fitoterápicos, é possível buscar isso, né? Lutar pelos seus direitos, né? E ser contra o monopólio da prescrição, né? Dificulta, a gente sabe, muito mais o acesso do paciente, né?
aos produtos, né, ao remédio em si, né? Então, é muito importante esse espaço para a gente lutar junto, né, por essa livre prescrição, né, como é em diversos países, né, o que facilita bastante o acesso dessas pessoas, né. É possível comprar maconha em alguns países, né, livremente, né, claro, com uma regulamentação, né, em que estipule uma quantidade, né, e isso pode ser feito por um profissional de saúde, mas deve ter uma quantidade livre, né, é importante que tenha, né, assim como muitas outras substâncias, né, se fosse regulamentar mesmo, imagina os bares, vão fechar, né, e o quanto socialmente a gente estaria com mais saúde, né, sem dúvida, né, mas existe essa hipocrisia, né, essa indústria que cresceu bastante, eu acredito que é um caminho futuro, né, a gente não vai estar aqui discutindo formas de uso limitadas, né, como a Anvisa tem emitido nos seus pareceres. A gente teve uma carta da Anvisa para a FACT, e na última semana a gente se reuniu e falou sobre a Anvisa querendo estipular teores de 0,3% de THC, né, imagina, e limitar formas de uso, né, o que prejudica mais ainda todo o trabalho associativo, né, que tem associações, por exemplo, que só produzem alto THC e tem liberação na justiça, né, e, em geral, se a gente for pegar uma perspectiva, e eu ouvi de outras associações nessa reunião, a associação falando, 60% dos nossos pacientes precisam de plantas de alto THC, né, como que a Anvisa vai... e sem considerar o fator, né, ambiental também, né, umidade, sol, a gente está num clima tropical, né, bater um vento ali, a planta começa a produzir um pouco mais de THC, e é natural isso. Agora, fica esse medo, né, sobre uma substância que, na verdade, convenhamos, não é um medo, é um controle, né, é um controle e, de fato, não da planta em si, mas de um capital e de populações, né, mais vulnerabilizadas, né? Então é importante a gente entender que essa luta é muito grande, né? E o Instituto, ele sempre esteve alinhado com esses princípios, desde o início, né? A gente andou muito aí em lugares como São Paulo, né? Interior de São Paulo também, Paraná, interior do Paraná, Bahia também, em vários lugares na Bahia, e situações muito intensas, né, de lugares como, por exemplo, eu estava até comentando com a Cami, né, e falando de mãe, né, falando de mulher, falando de controle aos corpos, né, uma pauta que passou antes da maconha, da descriminalização da maconha, foi a pauta do aborto, né, ou seja, a maconha foi julgada primeiro, né, as drogas, as substâncias, né, porque não era só sobre a maconha, na verdade, né, a descriminalização. Então, Irati, uma cidadezinha do interior do Paraná, né, com cerca de, na época, acho que uns 100 a 150 mil habitantes, né, a gente chegou lá para fazer uma roda de conversa, eu, o Dr. Paulo Fleury, né, com o Cannabis Sem Fronteiras e as Mães Conhas, né, e aí chegou lá, a cada 10 pacientes que a gente atendia por dia, 9 eram crianças com paralisia cerebral, né. O impacto da violência obstétrica naquele local era imenso, né. Angela voltou? Opa, cadê você, Angela? Tá por aí? Mas entendam, né? Olha o contexto que se gerou numa cidade. Imagina, na mesma hora eu falei, eu vou voltar para a Bahia, para minha terra, porque se aqui tá assim, imagina lá, né? Então, esse é o movimento, a gente se unir, né, para fazer projetos em que a gente consiga acessar essas populações que estão realmente precisando, né? Porque a maconha está aí já sendo vendida a R$ 4.000 na farmácia e de baixíssima qualidade, que muitas vezes é atuada pela própria Anvisa por não conter dentro do frasco que falam que tem, imagina, né? Então, é importante a gente se unir mesmo para
lutar contra esse processo, né, e a favor da livre prescrição, né? Sim. Está só esperando a Ângela voltar. Eu queria trazer um ponto aqui, ó, eu acho que a Ângela vai conectar. Um pouquinho da Ângela Já, voltar. viu? Eu vou só trazer um ponto, um gancho, antes de você voltar, é só uma frase mesmo, que a gente não tem um número exato, se alguém tiver esse dado super exato, compartilha com a gente, mas até onde a minha pesquisa chegou, a gente não chega a 10 mil prescritores no Brasil, né? Então, assim, falaram ali nos comentários sobre quem pode prescrever, e aqui o Gabriel até comentou, odontologia, veterinário, fisioterapia, além da medicina. Mas, eu acho que o Jean comentou também sobre biomédicos, né? A biomedicina. Sim, biomedicina. Mas, se a gente pegar esse número, isso não chega a nem 5%, né? De médicos prescritores. Então, a gente tem muito trabalho a fazer, assim. Então, deixo a minha fala aqui para a Ângela continuar o nosso debate. Obrigada de novo a presença de todos. Obrigada, viu, Cacá? Até me perdi aqui, mas eu vou aproveitar o gancho seu, então, tá? Porque a gente tá... Essa questão das profissões, ela é muito delicada, né? Vou dar o Jean tá aí, vou falar dele de uma forma bem sucinta, assim, pra vocês entenderem o grau de problema. Eu falei da questão do ato médico, né? Então, a gente tem aí uma geração de profissionais já que entende que o ato médico é algo aceitável, né? E existe também pessoas que colocam isso de uma forma muito elitista, tanto na questão do acesso ao conhecimento, que ainda é um conhecimento proibido, né? Quanto na questão da prescrição. Então, vai muito da cultura de cada pessoa, né? No caso do Jean, por exemplo, de forma bem prática, ele é fisioterapeuta, então o Conselho Nacional de Fisioterapia tem um entendimento, um reconhecimento em relação à prescrição, e os conselhos regionais, cada estado a seu tempo. Só que o tempo, né, ele urge quando a gente fala em relação a vidas, né? E aí o próprio Jean, no estado de São Paulo, foi chamado para conversar, porque não existe ainda esse entendimento da prescrição do fisioterapeuta na região de São Paulo, né? Então, é algo que está sendo construído, e que seja construído para garantir o acesso e para reconhecer esse entendimento do Conselho Nacional, né? E aí mexe com muitos egos, mexe com muitas pessoas, traz problemas para o profissional que está ali no embate, né? A gente tem até mesmo médicos sendo chamados nos conselhos de medicina para ter essa discussão, né? Então, até que ponto aquele médico podia ter ido, ter falado, ter prescrito, porque passou no jornal, porque não passou no jornal, e aí a pessoa fica numa saia justa, né, e muitas vezes com punições, né. Existem também outras profissões, por exemplo, ainda trazendo para essa questão de fisioterapeuta, né, porque eu também sou fisioterapeuta, mas eu vi um tempo atrás, e não nem estou achando, uma fisioterapeuta que fez a prescrição e a Anvisa reconheceu para importação, né, o Jean sabe. Judicial, né? Judicial, sim. Movimento judicial, a Anvisa reconheceu através desse movimento. Mas foi aceito. Então, assim, são pequenas vitórias que parecem pequenininhas, mas têm uma importância enorme na referência para outras pessoas, né? Então, vale muito a pena ter essa... Só enfatizar uma coisa, Angela, desculpa te interromper, e para além da prescrição, né? Os laudos também são muito importantes, né? A gente emitir laudos não só sobre a evolução da terapêutica com a cannabis, mas específicos também para a condição da pessoa, né? E isso auxilia muito nos processos de habeas corpus, conduta, então isso é bem importante. O papel do fisioterapeuta vai além, né? Sim. Não, de qualquer profissão. Isso que o Jean trouxe, que até é importantíssimo, né? As palavras, muitas vezes, elas são deturpadas. Então, quando fala do controle, por exemplo, de um paciente,
A gente não está falando de controle no sentido de controle de corpos, né? Vamos controlar aquela pessoa. Não, é um controle da profissão, do profissional. O profissional tem controle do que está acontecendo, ele está consciente do que está acontecendo com aquele paciente. Houve uma evolução de fato? Como que você prova que houve uma evolução de fato? Esses prontuários eletrônicos são ótimos para isso, porque cada vez que você atende a pessoa dentro da sua profissão, você tem marcos para acompanhar esse desenvolvimento, né? Então, se a pessoa estava com crise de ansiedade, ela voltou naquele dia melhor, ela está mais estável, em que ponto ela está mais estável? Se o profissional faz um acompanhamento primoroso, né, do ponto de vista da sua profissão, ele consegue comprovar essa evolução, né? Então, nesse sentido de controle, né, de você fazer as anotações corretamente, manter um acompanhamento daquela pessoa, né? Fica a dica, às vezes o paciente manda para você uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, 3 horas da manhã, você vê de manhã, né? Mas mandou de madrugada, e aí é uma mensagem de WhatsApp, mas é algo que você deve incluir no seu prontuário, né? Aquela pessoa entrou em contato de madrugada, falando tal coisa, dei tal orientação para ela, e, enfim, foi uma troca de mensagem, mas é uma troca de mensagem que indica alguma questão. A pessoa estava ansiosa de madrugada, tinha ido para uma festa, estava bêbado, o que aconteceu, né? Então, isso tudo também faz parte do seu acompanhamento e precisa ser incluído, né? Trazendo isso para o movimento associativista, a gente, quando eu vejo aí algumas associações que a polícia vem e traz, né, que até depois eu queria fazer um adendo sobre isso, né, eles perguntam, cadê a evolução desses pacientes? O que difere uma associação de um ponto de comércio ou de uma representação comercial, né? É esse acompanhamento, é esse cotidiano, né? E até teve eu separei aqui, nessa queda do telefone, eu vou ler para vocês, tá? A gente fez uma definição sobre o que é associação, e eu até queria trazer, a gente ainda tá colocando isso em discussão. Então, depois, quem quiser contribuir, traz, porque do jeito que está o conceito hoje, ainda em amadurecimento, o ITC está dentro, né? Quer ver? Peraí. Vamos buscar aqui, né? Que até mandei isso para uma jornalista, né? Ela queria saber o quê? De associação que vende óleo. E eu falei para ela, não existe só associação que vende óleo. Ela, como não? Eu falei, não é só cultivo, a associação não é restrita a cultivo, é o que vai muito além, né? Então, eu coloquei aqui, aproveito para informar que temos diferentes modelos de associações no estado de São Paulo, que não se restringem ao acesso ao óleo de cannabis ou ao cultivo. Temos desde associações culturais, cadê a mocinha que falou que estava trabalhando na Cuca lá, né? Sempre lembro da Cuca, não é? Culturais, educativas, de construção de direitos, de apoio a pacientes que fazem o cultivo doméstico, de apoio a profissionais de saúde, de apoio ao uso ancestral e religioso, e trazem ainda temas como reparação histórica e justiça social. E entendemos que uma associação de cannabis para fins terapêuticos é uma organização formada por pacientes, familiares, profissionais de saúde e apoiadores que se unem para garantir acesso seguro, contínuo e de qualidade à cannabis utilizada para fins terapêuticos. Elas surgiram por necessidade de famílias para suprir uma carência no cuidado à saúde humana e animal, social e ambiental. Essas associações assumem o papel de apoio, educação e, muitas vezes, produção artesanal dos extratos que mantêm pessoas vivas, funcionais e com dignidade. Em geral, uma associação desse tipo tem finalidade social e sem fins lucrativos. Seu propósito não é gerar lucro, mas assegurar o acesso de quem precisa, especialmente famílias vulneráveis e pacientes crônicos. Reúne pacientes, cuidadores e comunidade.
né? Funciona como espaço de acolhimento e troca, onde as pessoas encontram orientação prática e emocional. Produz e distribui a terapêutica da cannabis de forma solidária. Muitas associações realizam cultivo coletivo ou processamento artesanal, sempre seguindo boas práticas e transparência. Isso acontece porque o Brasil ainda não possui regulamentação justa para o cultivo terapêutico. Então, a atuação se apoia em decisões judiciais, desenvolvimento de boas práticas, autorregulação e trabalho voluntário. Movimento único no mundo. Oferece educação em saúde, promove capacitações, rodas de conversa, materiais educativos e acompanhamentos para reduzir estigma e garantir o uso terapêutico seguro. Atua politicamente, defendendo direitos dos pacientes, uma regulamentação justa, ampliação do acesso e o fim da criminalização de quem cultiva cannabis. Promove direitos humanos e justiça social. Por trás da cannabis, para fins terapêuticos, está a defesa da autonomia, da vida e da equidade em saúde, especialmente para pessoas historicamente mais vulneráveis ou impactadas pelo proibicionismo. A associação é uma construção social democrática de acesso e uma terapêutica eficaz e de amparo científico. Então, é muito complexo trazer essas definições, porque a gente tem uma febre do ouro verde. Então, essa febre do ouro verde, ela não vem só aqui na hora de falar assim, não vamos aceitar prescrição de outras profissões, vai ser só profissão X, né? Ela também está nessa questão do movimento associativista. As associações, elas começam sempre com sonhos. E hoje a gente tem tido um movimento muito forte de coaches. E o que essa pessoa faz? Né? Mesmo que você não conheça ela, só de você ver propaganda e naturalizar comportamentos. Você tem profissionais que às vezes vêm e falam, a associação X, ela é só daquela pessoa. Então, você pensa até que uma associação, ela tem dono, ela tem uma característica que é uma pessoa que é dono. A maior briga que eu tenho dentro das mães conhas é de não achar que as mães conhas têm a minha identidade, que sou eu, né? Mesmo na FACT também, eu brigo muito com o pessoal, eu falo, gente, não é a Ângela, é um coletivo, se você falar que tem um presidente na FACT, eu falo para você, tem sim, esse Darta Ribeiro, não sou eu. Ele, jogo para ele é presidente de honra, porque se a gente perde essa questão do coletivo, você entra exatamente aonde esses movimentos da febre do ouro verde estão entrando. Então, eles vêm aqui, trabalham com o seu ego, porque todo mundo, quando conhece a maconha, fica deslumbrado. Você sabe que a maconha é da guerra às drogas, né? Mas a maconha terapêutica, aquela que traz alívio, aquela que cura, aquela que trata, aquela que traz uma sensação tão boa, você não tem como, você fica deslumbrado, você fala, nossa, todo mundo tem que ter acesso a isso, eu tenho que falar isso para as pessoas têm que saber, e aí vem um capetinho assim, nem vou usar esse termo, vou usar outro, vai, esse aí eu não gosto muito não, mas vem um estímulo ao ego, que vai lá e começa a falar assim, o estimulador do ego, né? Não, faz você, olha como é importante a sua história, faz você mesmo uma associação para você, seja você dono de uma associação. E aí vem esse advogado, né, ou um coach, que não é um advogado, é um coach, e aí ele fala, faz você, vou te ensinar você a fazer seu movimento. Então, para você fazer uma associação, você tem que ter tal documento, você tem que ter o CNPJ, você tem que ter tudo. Monte o laboratório desse jeito, monte seu cultivo dessa forma, e ele te dá uma fórmula de como você ter uma associação. E aí, o que essas associações, que não são associações que estão na mão desses coaches, têm feito, né? E depois eles montam tudo, e quando vê, agora a gente vai ter associados, ou clientes, né? E aí começa a vir as pessoas procurando acesso ao óleo por ali, e as relações são estabelecidas. E aí surge a polícia. E aí a polícia pergunta, cadê a legitimidade disso? O que vocês estão fazendo é tráfico?
vocês não têm legitimidade de associação de fato, vocês estão montando um negócio, e aí a pessoa fala, não, mas a minha intenção não era montar um negócio, era montar uma associação, né? Porque lembra lá atrás que a pessoa está deslumbrada e está muito feliz com a saúde dela, quer que todo mundo tenha acesso. E aí, quando vê, está num imbróglio, está numa delegacia, está passando um aperto desnecessário. Então, luta coletiva, ela tem essa legitimidade de juntar pessoas, de juntar histórias e de criar ambientes. Então, que nem dentro das Mães Conhas, tem várias pessoas que têm trabalhos, projetos particulares, que a gente dá muito apoio para esses projetos particulares, que têm sucesso, e, ao mesmo tempo, a construção coletiva. Então, quando que traz um outro viés, né? Vou trazer o exemplo aqui da Cuca, que a menina trouxe aqui no comecinho, que eu gostei muito, que o profeta é um sonhador, né? E ali também tem muito essa questão de anos. Então, você vê ali diversas pessoas que têm essa vontade do empreendedorismo, né? E dentro desse empreendedorismo, ela se mantém fiel a um coletivo, né? Ou passou por um coletivo. E aí a gente tem aí todos os movimentos grandes, que nem mesmo pessoal da Expo Cannabis, né? Que é um movimento que muita gente critica bastante. Só que é uma galera que eu não tive intimidade com eles na época, mas quando eu comecei a cultivar em 2016, 2017, que tinham pouquíssimas associações e pouquíssimos movimentos aqui no Brasil, eu encontrei essas pessoas nessas andanças por São Paulo, né? Então, ia lá no evento da Cuca, encontrava essas pessoas. Ia no evento da Marcha da Maconha, encontrava essas pessoas também, né? Então, a gente vê que muita gente que começou no movimento de base, depois se desenvolveu em outros processos. E aí, esse desenvolvimento dos outros processos, ele também é necessário. A gente vai precisar ter criação de empresas, né? E que sejam pessoas que tenham essa formação, ou um mínimo de formação, né? Agora, quando que isso vai acontecer, não sei. De que forma isso tudo vai acontecer, eu também não sei. Mas eu espero que essa questão de justiça social e de reparação histórica comece entre os nossos, né? E quando a gente vê a questão da maconha, a gente vê o quanto isso é importante. Mesmo quando a gente fala eu falo muito que a vida nivela as pessoas por baixo, né? Quando vem tragédia, nivela por baixo. Você até pode ter uma bagagem diferente, mas a vida nivela por baixo. Então, só fica o seu conhecimento, né? Mas você perde tudo. Então, nasceu um filho atípico, você não tem mais condições de trabalhar da mesma forma, você não tem mais uma projeção de vida da mesma forma que você tinha antes. Você tem que se readaptar a uma realidade de vida nova, além de você com você mesma, além de de ter que aprender e virar um especialista de uma condição de um filho que você não conhecia antes. Mesmo para mim, atender neuro era uma coisa, ser mãe é outra história. Né? Eu mesmo os meus conselhos que eu trazia de profissional, às vezes eu parava no espelho, olhava e falava assim, aí, Ângela, fisioterapeuta, balela isso aí que você está falando, porque você não vai dar conta. E eu falava, nossa, o que eu ia falar para um paciente no meu lugar? E aí eu falava, bulhufas, não importa, não tem estrutura para isso, não tenho força da onde tirar um conselho que eu daria para mim mesma. Né? Então, você vê o quanto é conflituoso e você tem que se reconstruir. O Adilson levantou a mão, você quer falar, Adilson? Só um pouquinho antes do Adilson falar, quem quiser perguntar, fomentar essa troca aqui, trocar uma ideia, trazer uma frase, pode ir levantando a mão, que aí a gente vai dando a deixa na sequência também. Muito obrigada, Ângela, novamente. Obrigada. Oi. Vou deixar o chat aberto aqui até. Oi, Adilson. Oi, Ângela. Que bom, né, essa aula. Eu não sei, assim, se vai... Que foi criado um grupo, se vai continuar esse grupo, ou se o grupo foi somente para essa aula. E foi falado que essa já é a quarta aula, né? E sempre eu vejo muita gente falando sobre informações do funcionamento das associações. Eu já participei de várias rodas de conversa falando das associações, né? Teve aquele grupo lá
da tentativa da montagem da frente também, que acabou reunindo quase todas as associações. Eu conversando também bastante com o pessoal, a doutora Eliane, né, Nunes, e com o Jean, que gosto muito de sempre conversar com ele, também tirar dúvida, né, sobre as associações. Recentemente teve um evento lá em Brasília, né, não sei, eu não vi gravação no YouTube, eu sei que teve sobre associativismo, né, e que envolve as associações e outras, como outros tipos de associação, né. Eu acho que deve ter mais roda de conversa, só com foco nessas associações canábicas e as diversas formas, as menores, as maiores. Hoje, quem é empresa, quem é associação de fato, né? Uma outra coisa de conceito de associação que envolve pessoas, pacientes ou usuários de saúde mental, de drogas e outros, né? O modelo também, discutir o modelo. Nós, nós estamos uma articulação que é só de associação de usuários e familiares da saúde mental. E tem uns conceitos de formação de associação que mudou de 2020 para cá, com a resolução 020 da ONU, de participação de profissionais, da forma que as associações vinham participando, fazendo até 2020, e de lá para cá, né, devido a tantas queixas e tantos problemas, essas mudanças que houve com relação todas essas questões aí, né, você falou um pouco, da visão que a sociedade tem, que as associações têm dono, né, e o nome já fala, é associações, o associativismo, que tem seus vários níveis e forma de funcionar, né, tem as remuneradas, não remuneradas, aí vai ter uma evolução muito grande que eu acho que a gente poderia fazer uma outra roda, mas com esse foco da organização delas. Outra coisa, ainda não está uma relação muito boa da das pessoas, que é das associações canábicas, com a rede de atenção psicossocial e a rede de política de álcool e outras drogas. Tá igual as PICs, né, uma coisa muito ainda ali camufladinha, num cantinho, parece que é segredo, parece que ainda não é do SUS ainda, a integração da cannabis medicinal dentro do Sistema Único de Saúde, aqui mesmo dentro do serviço. Eu vi que recebeu, aí os profissionais ficam com medo de falar ou de dizer que tem, como ter acesso. Aí eu perguntei aqui para a coordenadora, fica em silêncio, agora já vi denúncia que está tendo fraude também na distribuição, né, olha, uma série de coisas que vai acontecendo nessa questão da cannabis medicinal no SUS também, que a gente poderia falar um pouco, né, e como abrir mais para a sociedade e deixar de ser, né, de ficar num cantinho só reservado para algumas pessoas, né, eu ainda vejo assim, sim, essa reserva para algumas pessoas, mesmo dizendo que está dentro do Sistema Único de Saúde, não está igual às PICs. As PICs viram um negócio de empresários, né, ou de gestão. Ela não fica dentro da UBS, né? Ela fica dentro do cantinho lá que parece que os médicos já sabem quem vai fazer aquela PIX. Lá e é um direito, desde 87 isso, né? Então, ó, parabéns, Jean, a Ângela, ou quem teve a iniciativa de estar abrindo essa roda. Eu até não vou sair, que eu vou entrar em uma outra que a gente está em uma coisa que é uma campanha contra as comunidades terapêuticas, tá? Mas eu espero que continue, tá, Jean, Ângela e outras pessoas, Gabriel, aí quem souber, mas o Jair, convidar o Jair para falar que também que é da FACT, né? E ver se a gente se inclui mais nesses processos também.
Tem muitas pessoas usuárias da saúde mental que quer ter acesso, mas encontra barreira, né, para ter acesso também, e precisa chegar mais também na rede da saúde mental de todos os estados e de municípios. Obrigado. Paro por aqui. Eu que agradeço, viu, Adilson? O pessoal que não conhece ele, né? Eu agradeço aí demais a presença. Eu não esqueço, teve um dia que eu fui na USP, lá nos porões da USP, num evento, e o evento da USP mesmo, chegou na hora de ir embora, eu falei, como é que eu vou embora desse lugar? Porque é bem ali no centrão de São Paulo, né? No auge ali, ainda da formação da Cracolândia e tudo mais. Tava um frio do caramba, e eu saí andando a pé da USP, até o metrô ali com a Dilson junto. Ele, não, Ângela, vamos que vai ser seguro, bota a touca. A gente passou na frente do Centropop à noite, e eu saí andando ali, e às vezes a gente tem que fazer esses choques culturais, sabe, gente? Porque a gente não tem noção da extensão da guerra às drogas, né? Da extensão da criminalização, a gente escuta muita coisa, fica com muito medo de tudo, e às vezes a gente fala de coisas que a gente não conhece, né? E aí, andando ali com ele, acho que se não tivesse frio, não teria sido seguro, não, mas estava bem frio para ir de touca, ali de moletom e tudo mais, e valeu muito a pena mesmo, viu, Adilson? Agradeço muito esse seu fortalecimento aí para ter coragem, para ver de pertinho ali a realidade, né? E as pessoas precisam fazer isso também, a gente precisa entender, né? Para poder falar um pouco, um mínimo, né? Ver o mínimo aí. Ângela, deixa eu só responder o Adilson, antes dele sair. Uhum. Também, Adilson, esse grupo do logo preto e branco, né, no escrito participe, né, grupo de estudos, né, que vocês entraram, é um grupo aberto para todos, todas, a gente vai ter encontros abertos como esse, né, e o próximo, inclusive, é com o professor Gabriel, que está aqui com a gente, e a gente tem o grupo de estudos dos associados e associadas, né? Para se associar no Instituto custa R$ 150 por ano, né? Mas quem não tiver condições financeiras pode chamar, que a gente dá um jeito, né? Tem tarefas e dá para fazer um voluntariado também no Instituto, né? E é isso, vamos junto, vamos trabalhar. Vai lá, Ângela, desculpa te interromper. Não, tudo bem, esclarecimento necessário aí. Bom, mas a gente, até essa pergunta aí do Adilson, né, de ter muitos movimentos, existem muitos movimentos sim, existem muitos entendimentos diferentes, existem pessoas que têm uma condição melhor, às vezes, de fazer uma mobilização, e não existe concordância. Então, por exemplo, dentro da FACT mesmo, né? A gente, o ano passado, lançou um manifesto na Expo Cannabis, que a associação não é indústria farmacêutica, e já trazendo esse viés da leitura que eu fiz, né, do que é uma associação. Algumas associações saíram e falaram, não, a gente é a favor da RDC 327, a gente vai fazer um movimento aí diferente, e contra o óleo artesanal, né, e eles fizeram de fato, muita gente caiu de gaiato nesse movimento, prefiro nem falar o nome dele aqui, né, mas mobilizou aí diversas associações e o pessoal sai fazendo, né, então tem muita coisa no movimento da maconha que é oba-oba, o pessoal, oba, vamos lá, e aí quando vê, está fortalecendo algo que nem sabe muito bem o que é, né, mas o meu amigo está lá, o outro amigo também, então vamos lá. E aí, quando vê, está ali fortalecendo a indústria, né, colocando a associação como indústria e tudo mais, né. E esse momento, gente, é um momento muito, até antes de passar para o Gabriel, né, é um momento muito importante, né, é um momento que nem a Anvisa chamou a gente para conversar, para responder uma necessidade da indústria do cânhamo. E aí o pessoal, tipo, desde que surgiu essa indústria do cânhamo, essa ação, já não, a associação tem que entrar nisso. Mas a associação não planta cânhamo, né? E aí fica, poxa, não, mas a gente vai nessa. E a gente já sacou que existe uma falácia, que é assim,
Vocês aqui que prescrevem, que trabalham com óleo full spectrum, tira o óleo full spectrum e põe o CBD da farmácia. O resultado é o mesmo? Alguém aqui tem um bom resultado? Não tem. Ótimo. E aí, como é que fica? Você pega uma pessoa e você fala assim, olha, você sai todo empolgado, vai fazer o tratamento, vamos lá, vai dar certo, você tem fibromialgia, vai dar certo, vai ser ótimo o tratamento para você e tal. Aí a pessoa fica, ai, mas eu tenho dificuldade, porque é maconha. Não, não é maconha, é canabidiol, não é maconha, é canabidiol. Vai lá fazer a sua prescrição. E aí a pessoa fica ali, tipo, vou conversar com o médico, né, porque eu sei tá com fisioterapeuta vai me prescrever, né, o biomédico vai me prescrever, jamais, eu vou no médico. E aí ele foi no médico, a mulher, ela foi no médico, né, e a hora que ela foi no médico, o médico prescreveu o tal do canabidiol para ela, e ela tá tomando. Aí aumenta a dose, tô tomando uma colher de sopa, tá até me dando diarreia e não tá dando efeito. Toma uma dose altona, né? E não está dando efeito, isso daí é uma mentira. E aí a pessoa já começa a falar que o tratamento é uma mentira, que o tratamento não serve, que não tem efeito, que esse papo aí é papo de maconheiro para querer legitimar o acesso à maconha, então não quero, não gosto. E essa pessoa sai gritando para todo mundo que canabidiol não serve, que é uma mentira, que me enganaram. E você vai ver que canabidiol é esse, né? Que formulação é essa? Da onde veio isso? Como isso daí foi feito? Não vai resolver nunca o problema daquela pessoa. E então, assim, vocês veem como é tudo muito truncado. Ah, mas a lei foi criada para fornecer só o canabidiol para 3 patologias. Tá, aquele tipo de formulação serve para aquelas 3 patologias? Serve? Se serve, ok. Vai servir para outras patologias? Não. Então, vocês estão autorizando um remédio com acesso restrito, com tratamento restrito para aquelas 3 patologias, né? O resto não serve. Só que a população não tem essa noção dessa dimensão do que está sendo produzido ou do que ela tem acesso legal, né? E mesmo quando tem acesso pelas associações, é legal, não é legal, até que ponto, né? E até que ponto, sempre voltando naquela palavrinha, é legítimo. Né? Então, o legítimo é aquilo que atende à saúde de uma pessoa. E aí, de novo, para comprovar que aquela pessoa realmente está tendo resultado, é só com o acompanhamento de pertinho de um profissional de saúde. Se o profissional de saúde não está lá, é muito, muito complicado. Né? Se ele não está acompanhando, deu o vidro de óleo, saiu andando, não tem acompanhamento. Aí você não tem argumentação nenhuma, tanto para comprovar o tratamento daquela pessoa, né, como numa situação, às vezes, de uma saia justa de defesa. Então, ter o seu prontuário organizado, né, e as pessoas ali é algo fundamental. Eu vou pedir para o Gabriel fazer a sua pergunta. Fala aí, professor. E aí, bom, o que eu gosto muito, na verdade, dos conceitos, né? Então achei legal você trazer esse conceito de associação aí de como vocês constroem através dentro da FACT, né? Porque existem associações no plural, né? Que é o que você também traz no conceito, assim, né? Porque tem muitas associações, né? Numa conversa com o Jair, numa reunião que eu participei avulsa aí da articulação, ele mencionou sobre quantidades. E aí eu pensei em perguntar sobre isso, assim, né? Se essas grandes associações, por exemplo, né, citando a Abrace, foi a primeira, a maior de todas, se isso dificulta, por exemplo, essas associações, quando elas crescem tanto, essa manutenção dessa coletividade, por mais que às vezes tenha a intenção, né, a coisa se deslumbra e ganha outras proporções, né? Aí eu pensei em perguntar um pouco sobre isso. E também eu acho que partilhasse uma reflexão que eu acho que essa luta, né, do associativismo,
ela vai enfrentar, eu acho, ainda muita coisa, né, no Brasil, assim, né, acho que ela está crescendo, e ela cresce porque tem uma alta demanda, tem uma procura gigantesca, né, afinal, o que é maconha terapêutica, né, será que tem muita gente fazendo uso de maconha terapêutica que se reconhece como usuário e está em confusão com isso, e talvez vai procurar um caminho associativista, um caminho para obter esse tratamento, né, que ele já o faz, né, então acho que isso vai acontecer, então é uma demanda gigantesca, então isso vai gerar essa associações no plural, né, muitas delas diferentes e que é até difícil, né, porque igual você falou do individualismo, que talvez o que eu falei no chat como neoliberalismo, as pessoas só podem ser ter boas motivações e bons interesses e um interesse inclusive coletivo de ampliação, mas nós estamos numa sociedade capitalista, até a maneira de você ir se registrando da associação vai lembrando a estrutura de uma empresa, né? E isso vai nos condicionando, né? A gente vai entendendo todo o funcionamento de uma associação também como uma empresa, né? Isso vai, já que é assim que modela, né, no capitalismo, na realidade, né? Porque então isso é uma dificuldade, né? Talvez o capitalismo nos dificulte um caminho associativista, né, de trabalhar coletivamente, né, a sociedade já nos impele a alguma outra coisa, e por isso esse desafio que as associações vêm enfrentar, né, como se organizar frente a isso, e aí minha pergunta, retomo, é sobre essas quantidades de pessoas, por exemplo, associações, né, falo muito sobre aquela, inclusive, também, que foi o que motivou a conversa, que foi aquela que havia sido, eu esqueci o nome lá acho que é do sul do país, que o rapaz que a polícia foi lá e quebrou as plantas todas, as plantações, foi num momento que a gente estava conversando sobre isso, né, lá na articulação. E aí repassa a palavra. Gabriel, sua pergunta é muito complexa. Eu vou te fazer algumas perguntinhas, tá? Vou fazer primeiro. Que eu lembro, toda vez que fala de capitalismo e burocracia, eu lembro dos 12 trabalhos do Asterix, quando ele vai lá enfrentar a burocracia romana. Mas a burocracia, muitas vezes, nesses movimentos, ela é construída como uma forma de tentativa de combate à corrupção, certo? Esse é um dos principais objetivos. Então, não adianta. A associação, quando ela é um coletivo, tem uma estrutura, quando vai para o movimento associativista, tem outra estrutura, tá? Aí, essa questão do número de pacientes, assim, a gente não lançou dados ainda oficiais, né? Mas metade das associações que me procuraram, 90 associações, cerca de 90 associações, metade tinham até 50 pacientes. Fiquei muito feliz por isso. Mas aí eu fico sempre com uma pergunta quando alguém fala para mim, tal associação tem 9.000 pessoas. Eu pergunto, vocês fornecem óleo para essas 9.000 pessoas? Porque essas associações normalmente têm uma relação de fornecimento, né? Todo mês? Não fornece. Então, quantas pessoas realmente estão ativas, quantas pessoas não estão, quantas pessoas são simpatizantes, quantas pessoas hoje simplesmente mantêm contato com a associação, ou participam de atividades, né? Porque nem todas têm esse acesso. E aí, então, a gente está buscando essas respostas, porque eu acho que até para responder isso que você pergunta, por isso que é polêmico, tem que ter essas respostas também. Tem 9.000 cadastros, ou tem 9.000 pessoas se mantendo uma relação saudável com essa associação, né, mês a mês. Então, é muito subjetivo isso, né, de falar que tem 9.000 pessoas, ou que tem 10.000 pessoas, ou que tem 20.000 pessoas, né. E aí, num outro comparativo, que é assim, ideologia. Que nem eu prefiro muito mais ter um grupo de pessoas que eu possa conviver do que ter um grupo de pessoas ali distantes. Mas isso é uma coisa minha particular. Então, na minha identidade associativista, da associação que eu faço parte,
essas relações pessoais são muito mais importantes do que essas relações comerciais, né? Então, mas o outro está errado? Não. Ou até que ponto está errado? Né? Então, é muito, muito subjetivo. E são pontos que estão sendo amadurecidos, né? E que tem que ser respondidos também. E até nisso, né? Tem núcleo, tem associação que tem núcleo regional, que tem ponto de atividade em outras cidades. Então, assim, é grande, mas tem também uma outra estruturação, né? E aí também vem a questão do antiproibicionismo. Até que ponto também eu vou querer fazer regra para essas pessoas, né? Mas eu preciso ter esse entendimento do que o funcionamento ali é diferente, né? Então, até essa semana, eu espero que a gente consiga levantar os dados das associações, aí, desses formulários que a gente andou lançando, e também estou esperando aí o formulário do ITC, né, que também é um outro tipo de pesquisa importantíssima, né, para a gente poder casar isso tudo e amadurecer o senso crítico também, né, até que ponto essa crítica vai para um lado, até que ponto também é chatice minha, né, tem esse outro viés aí também, né, que é muito, muito delicado. Não sei se eu respondi você. Entendeu, né? Como que a gente vai ser antiproibicionista também e vai ficar proibindo o outro? Não dá, né, Gabriel? Então, e é o que eu falei, são questões que a gente está vendo uma evolução muito grande da sociedade, né? E logo a gente vai ter uma outra abertura. O que me preocupa hoje? Nesse boom que tem, de ter um boom, e onde ficam as associações? Tem uma exploração aí enorme de comércio, e onde vai ficar as associações, onde vão ficar as relações humanas, né? Ontem eu postei um vídeo, que até eu tive que assistir umas 2 vezes, assim, para falar assim, não é possível que eu estou ouvindo isso, e repostei o vídeo, que era um vídeo em inglês, e o cara estava falando sobre os IUPs, né? Ele estava dando um outro olhar num senhor setentão, tipo, a gente sobreviveu à guerra do Vietnã, e aí a gente começou a falar de maconha, e a maconha se transformou numa revolução para a gente. Né? Eu falei, nossa, para mim também. É isso aí, é uma revolução. Eu falei, estou me identificando aí com esse senhor aí, né? E realmente é um pessoal que a gente vê um movimento político diferente, né? E muito mais puro do que o que a gente está fazendo hoje, que era a liberdade, é uma planta. Quando a gente tem essa questão, por exemplo, da Marcha da Maconha, que a gente fala liberdade é planta. Quando o Adilson traz o direito do usuário de drogas, e traz a questão da problemática, até mesmo do tratamento do uso abusivo e problemático de drogas, né? A gente não pensa, gente, que a galera que é antiproibicionista fala, não, pode usar droga à vontade, que é legal. Ninguém faz isso. Porque todo mundo conhece um dependente químico e sabe o quanto é difícil. Como é que você vai tratar uma pessoa em liberdade, 30 anos usando cocaína, álcool e Rivotril? E aí você vai falar para a pessoa, a gente não quer internação. Como que você vai tratar essa pessoa dentro de uma associação? Quanto de empenho você vai ter para tratar uma pessoa numa condição dessa, depois de tantos anos de uso abusivo e problemático de substâncias? Eu mesma estou acompanhando uma pessoa que é exatamente isso. 30 anos de uso. 30 anos. E aí eu falei, alguma vez nesses 30 anos você passou num psiquiatra? Não. Falei, aonde você me arruma esse Rivotril que você toma com álcool quase todo dia? Quase todo dia. Minha mãe é enfermeira e ela traz. Ela que cuida de mim. Eu falei, na hora me veio o Hitchcock, né? Eu falei, meu, não é possível. Não é possível. Então, aí você vê o quanto é esse problema do uso abusivo de uma substância. Essa mãe enfermeira, ela quis prejudicar o filho? Não, para ela, ele apagou, tá dormindo, tá melhor em casa, tá mais seguro em casa, tá com a vida dele protegida na cabeça dela. Eu conversei com ela. E aí eu falei, diz, a senhora precisa entender que essa cultura do Rivotril não existe mais, ela está aposentada já, né? Totalmente adoecida, uma família muito adoecida.
Então, como que a gente vai tratar isso em liberdade? Como que você vai trazer um novo conceito em relação à maconha, porque a pessoa usa muito a maconha, embora não é nem a droga de preferência, mas é o que ele fala, na minha neurose, quando eu fumo eu consigo ir para minha casa, e eu chego em casa muito louco, tomo Rivotril e durmo. Totalmente, a definição que ele usa é Lion, eu fico Lion, e aí eu consigo ir para casa tomar. Então, assim, eu não consigo ter uma conversa mais com a pessoa, né, estruturada, ele não consegue mais ter uma relação com ninguém, tudo ele entra em paranoia, arruma namorada, entra em paranoia, toda namorada tá traindo ele, toda namorada é vagabunda, toda mulher não sei o quê, e o cara no bar, né? Então, é muito difícil isso tudo, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade com todos esses tipos de uso, né? E de pessoas também. Então, quando a gente fala do proibicionismo, é isso, o quanto as pessoas se enfiam em roubadas por não ter liberdade de conversar, e o quanto a gente também, às vezes, na ânsia de querer conversar, acaba conversando de uma forma agressiva, e ao invés de construir um direito, constrói ainda mais preconceito, né? Dá argumento para uma pessoa usar contra a gente depois, e não conseguir cuidar de vidas mesmo, né? Então, o objetivo, a gente às vezes tem que ser outro, né? Até me perdi aqui no raciocínio um pouco, gente, trazendo esses pontos aí, mas é importante vocês entenderem, né, o quanto a gente tem que ter delicadeza, não que eu concorde com tudo, mas eu entendo o quanto é problemático, você tem que problematizar mesmo antes de sair tomando atitude, entende, gente? E antes de sair criticando ou falando, e até entender até que ponto está certo ou está errado, né? Onde está o erro, às vezes? Cadê o coletivo? Né? Outro dia o pessoal trouxe um parecer do Ministério Público contra uma associação. E aí, no parecer do Ministério Público, tinham vários pontos técnicos importantes e vários pontos moralistas absurdos atacando aquelas pessoas. E nos pontos técnicos, um deles foi que a associação tinha sido fundada e mantida na casa do chefe da associação. E aí eu parei ali e falei assim, não, do jeito que eu conheço, eles não, porque não pode, porque manteve na casa da pessoa há muitos anos e tal, né, que não tem alternância de poder. Aí eu parei e falei assim, não que eu concorde com o que estava acontecendo ali, naquele documento que eu li, tá? Mas aí eu fui, e eu mesma me expliquei mentalmente, eu falei assim, não, essa pessoa não conhece movimento associativista. Porque todas as associações que começaram, hoje eu já não sei, mas até as que começaram há 10 anos atrás, você não conseguia abrir conta bancária, você não conseguia alugar um imóvel, porque você chega e fala que é para uma associação de maconha, aqui não, eu que não vou alugar meu imóvel para o tráfico? Não existe. Então, ninguém queria alugar, ninguém queria facilitar, mesmo hoje, quando você fala assim, vou ter uma assembleia agora das mães conhas, quem que se disponibiliza para ser diretor? Ninguém. E a gente tem várias associações assim, que as pessoas que estão à frente querem fazer outras coisas e não conseguem fazer outras coisas na própria associação, porque não tem quem queira assumir aquele CNPJ. Porque o CNPJ ele vai no CPF de alguém, né? Então, muitas vezes quem está disposto a assumir, ou é um militante puro, ou é um oportunista, que é uma pessoa querendo, vendo só a febre do ouro verde das finanças, né? E aí você fica numa dificuldade enorme. E ainda sempre tem, né? A maconha, ela atrai muito a questão da saúde mental. Então, a gente tem pessoas que estão buscando, que tem muita boa vontade, mas às vezes elas estão num momento muito delicado de saúde, e aí precisam se reestruturar para poder, de fato, porque aí vem uma bucha enorme, muita pressão, né? Você tem também outras pessoas que têm um pensamento muito rígido, então tem dificuldade para fazer uma construção coletiva, né? E aí você tem várias dificuldades aí juntas. Todo mundo aqui já viu algum grupo de WhatsApp, alguém surtado. Literalmente surtou, a pessoa surta.
E nem todo mundo tem a gentileza e a delicadeza de conseguir olhar essa situação de surto com empatia, né? Então, mas muita gente às vezes vai na onda daquela pessoa que está surtada e fala, não, aquela pessoa está falando tal coisa, eu vou na onda e tal, e quando vê, destrói toda uma construção. Então, é muito delicado a gente falar de construção coletiva, falar de maconha e entender essas dificuldades de construção de anos. Então, criticar os outros, às vezes, é difícil, porque você vai ver isso, eu estou dando um exemplo, né, do Ministério Público pegando no pé ali de gente que, pô, a pessoa não alugou. Vai ver a Cultive, por exemplo. A Cultive é uma associação que eu gosto muito, né, e acho que é um exemplo, assim, muito positivo, muito mesmo. Só que a Cultive começou na casa da Cidinha, continuou na casa da Cidinha, aí a Cidinha falou, Ângela, eu não tenho como dar um passo, eu vou morar num outro lugar. Ela foi e mudou de casa para uma casa maior, porque ela falou que 2 aluguéis ela não conseguia correr o risco de bancar. E é uma associação pioneira, já tem aí acho que 10 anos, se bobear, de funcionamento, né? E até hoje está lá dessa forma. Porque não teve lucro, né? Não teve a parte financeira ali sempre ficou muito limitada. Então, ela mesma falou, eu não vou assumir um risco de algo que depois, se der alguma coisa, eu não vou conseguir arcar. Vou alugar uma outra casa? Não dá, né? Só que isso daí, numa interpretação de outra pessoa, já soa como uma outra coisa. Então, a gente tem que entender que cada um é um. E cada situação é uma situação e tem que ter muito senso crítico. Mas é esse senso crítico com prudência, entende? Porque numa dessas você vai encontrar coisa errada? Vai encontrar coisa errada. Mas como é que você separa o certo do errado? Né? Então, é muito difícil. Muito difícil. Fala, Jean. É muito importante aí você trazer essa diversidade que né? São as associações aqui no Brasil, né? Isso é muito importante porque a regulamentação da Anvisa tem que vir dentro desse sentido, né? Senão, que a Anvisa seja limitada ao trabalho dela, que é identificar ali a pureza daquele produto, né? E não ficar correndo atrás de quanto de planta, para onde está indo, quanto que virou. Isso é uma loucura, né? Eu acho que não está para outras substâncias, não deveria estar para maconha. Ângela, eu queria te fazer uma pergunta, que é sobre a quantidade de associações que hoje estão na federação, né? E provavelmente você deve ter uma média também do Brasil, assim, talvez. Né? Como é que está essa realidade hoje? Porque eu confesso que eu parei na época que a gente falava assim, se a gente precisa, a gente não tinha nem 200. Precisa aumentar a quantidade de associações. Eu sei que hoje a coisa já ganhou uma proporção muito maior e você que está aí, né? A federação deve ter um pouquinho desses números para a gente. É incontável. O que acontece, já que foi o que eu falei? A gente tinha um movimento de associações puro e simples. E a gente começou a ter movimentos que começou a pôr as associações como modelo de negócio. E as pessoas estão se estrepando com polícia pelo modelo de negócio, né? E assim, as associações da FACT, que quando caem, eu ainda tento acompanhar os processos na íntegra, né, de chegar junto dos advogados, acompanhar, entender qual foi o problema, onde é que tem o erro, passar isso tudo de alerta para outras associações, tentar trazer correções e tudo mais. Mas, em paralelo à FACT, existem 2 movimentos que surgiram aí nos últimos anos que trouxeram essa abertura empresarial. Não, porque associação é só juntar gente. Juntou gente e se monta, exatamente como o Gabriel falou, com o caráter de empresa. Da mesma forma que se monta uma empresa, se monta uma associação. Isso bate na porta da polícia, eles falam, não tem legitimidade nenhuma, a pessoa está lucrando, está movimentando dinheiro. Não entendi. Deixa assim, fala assim, não entendi.
E aí você tem associações entrando para responder por, não só como tráfico, como era antes, todo mundo era traficante, hoje já não. Você tem associações respondendo por falsificação de remédio, que é muito mais complicado, por montar laboratório para tráfico, né? Então, aquele Breaking Bad, né? Entra nessa linha, tipo, montou um laboratório ali no trailer e é para produção de drogas, né? Que é muito complicado também a defesa. Tem já associações que também, quando a polícia vem, coloca como quadrilha, formação de quadrilha, né? E aí, gente, depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela barbárie, a gente ainda tem um movimento político que se junta junto com aquela PEC 55 do ano passado, que quer intensificar as punições, né, e colocar ainda como crime organizado. Então, não vai ser mais quadrilha, ainda vai entrar como crime organizado. Então, muito, não é fácil, não é uma coisa pequenininha, né, é uma coisa, assim, enorme, enorme. Aí, dentro da FACT hoje, porque o processo de entrada é moroso, eu até, assim, não entendo, tem gente que mandou um e-mail, eu recebi um e-mail semana passada, né, a gente quer se federar a FACT. Aí a pessoa já mandou um e-mail ontem. Estou cobrando porque eu quero me federar. Aí eu já falei, nossa, eu nem quero mais, não quero nem ouvir essa pessoa mais. Eu falei, não dá. Eu já vem metendo pressão como se a gente fosse empresa, tem que ter produtividade. Eu falei, não dá. Aí falei, nem, porque assim, já tem um mês que a gente está nessa loucura com a Anvisa, que é só debate, discussão, muita gente vindo com opinião, muita gente querendo falar, ser ouvida e tal, e colocar, né? E não, você não consegue ter um consenso, né? Então, é muito delicado isso. E a gente depende de trabalho voluntário, então acaba sendo moroso. E aí não é só você fazer a questão do acesso, né? Simplesmente assim, associação, que as pessoas acham que assim, tem CNPJ, vai entrar. Mas a gente já teve associação que a gente não aceitou, e a gente falou para o cara, olha, o que você está fazendo é uma empresa, está muito explícito, aqui não. Tem uma outra associação aqui da região de Campinas também, que a moça, quando foi montar a associação, o meu pai estava em véspera de morte, né? Eu falei para a moça, eu não vou te ajudar. Por quê? Porque você falou a palavra para mim mágica, quero ganhar dinheiro com maconha. E vou montar uma associação. O meu pai está morrendo, eu vou cuidar dele. Você vai encontrar pessoas que vão te dar apoio porque você quer, mas eu, nesse momento, é vida. Então, não tenho nem condições de debater com você. Estava no hospital ainda quando a pessoa ligou, né? Então, eu falei, aqui não tem. A gente dá umas respostas, assim, às vezes, bem... Não é não. Então, é melhor ir devagar do que, às vezes, você perder uma legitimidade real de movimento, né? Mas, assim, dessa questão, a gente tinha aí, o ano passado, 200 associações. Agora que você abre o Instagram, gente, vem só propaganda de advogado, de coach, administrador, tem de tudo. Tem de tudo. E aí a gente tem gente, assim, que quer ensinar até como você prepara a sua documentação para mandar para o contador. Aí eu falei, que lindo, eles estão ensinando a pessoa a administração financeira. Aí eu fui ver, não, era tipo assim, se você entender como vai lavar dinheiro, você já pegou ali a dica que você precisa para lavar antes de entregar para o contador. Eu falei, que é isso? Como que a pessoa está falando sobre isso, né? Então, que interesses são esses, né? É sempre muito complicado isso. Então, não tem como. Então, dessas associações que estão na FACT hoje, muitas vêm desde o início e as outras foram entrando devagarzinho, né? E continuam entrando devagarzinho. A gente tem até um boom enorme de associações em fila de espera e a gente chamou os advogados, falou, olha, a gente precisa melhorar o nosso critério de entendimento. Porque essas pessoas que estão vindo, montando empresas, é o que eu falei antes, elas estão vindo iludidas, a maioria delas não vem com má vontade, não vem com uma vontade ruim, elas estão iludidas, né? E a informação vem de uma forma iludida.
Então, trazer esse outro entendimento é delicado, porque não é só uma questão técnica, também é mexer com o sonho de uma pessoa, né? E às vezes até apontar, o seu sonho é legítimo, mas vai por esse caminho, né? Então, quando você encontra alguém que dá abertura, a gente fala, vai por esse outro caminho, e tem muito caminho. Foi até o que a Camila trouxe no comecinho, né? A história do bem bolado é muito legal. Você vê o cara ali, foi determinado, quero fazer seda, foi uma forma de enfrentar o proibicionismo que ele teve, que trouxe bons resultados, né, para a sociedade, até mesmo para a gente começar a entender o que é redução de danos. Qual que é o direito do usuário e o que é redução de danos. Então, você vê, é uma empresa, é capitalista, como o Gabriel falou, é capitalista, mas a importância disso, tanto para a questão da redução de danos hoje, né, quanto para o direito do usuário. Então, vale a pena a gente, às vezes, investir num sonho? Vale muito a pena, né, mas tem que ter uma orientação e também tem que, às vezes, entender quais são as consequências disso tudo, né. Mães, por exemplo, nas Mães Cunhas, a gente já acompanhou muita mãe que teve ameaça de perda de guarda de filho, seja pelo cultivo doméstico, ou seja pelo simples uso da medicina. Mãe usuária, então, mãe não pode fumar maconha de jeito nenhum. Aqui, ó, achei fofo. Não sei se vai aparecer, não aparece, né, gente? Eu tô aqui com... Aqui, ó, da marcha lá de Brasília, achei muito legal deles terem feito, né? Então, a gente teve aí no movimento vários nomes até para as mães, né? Mães Cunhas, depois teve essa popularização do termo mães conheiras, né? Mãe conheira, aí tem gente que quer patentear o nome, né? Aí vem a marcha, usa. Então, você vai vendo ali várias formas de construção, né? De defesa também. Mas sempre vem consequências que a gente tem que parar para pensar. Eu dou conta da consequência, porque às vezes o problema não é nem construir, é a consequência. Né? Então, eu vou levantar a bandeira que eu faço uso da maconha fumada, mas aí vem uma pessoa, filma aquilo, fotografa, apresenta para o juiz e fala, vai perder a guarda do filho. Valeu a pena? Até que ponto valeu a pena, né? Então, você se empoderar para superar um estigma, muitas vezes também é trazer de uma outra forma inteligente, né? E aí eu entendo que as pessoas que estão à frente das associações, oi Raquel, que bom ver você aí, que a gente vê as pessoas aí das associações, as plantinhas dela aí no fundo. A gente tem que ter essa responsabilidade com as vidas também, né? Acho que a pessoa, quando quer ser coach, ela tem que ter esse entendimento. Você quer realizar seu sonho, vem cá, eu vou te ajudar. Mas tem que ter prudência. Não adianta você realizar o sonho e quando você vê, daqui 6 meses, a pessoa está na cadeia. Uma noite na cadeia ninguém merece, gente. Quem dirá meses, quem dirá semanas, né? Então, você vai arriscar em coisas, você tem que saber, até esse ponto eu arrisco, daqui para frente eu arrisco consciente também. Se acontecer, eu tenho que arcar. Né? Então, é muito delicado isso tudo, né, gente? Fala, Camila. Bom, agradecendo desde já novamente a presença de todo mundo. Quem quiser trocar uma ideia, falar, perguntar, enfim, trazer seu ponto de vista. Ainda temos uns minutinhos, mas estamos caminhando aí para finalizar. Mantivemos aí quase 22 pessoas online durante todo esse percurso da manhã, então isso é muito valoroso, precioso. Agradecemos de verdade a presença de vocês. Eu vou pedir licença para mostrar um vídeo. Eu fiz parte dessa produção junto com o canal Benoide. A Ângela comentou aí, eu fiquei 3 anos na redação da Bem Bolado, eu pensava a maior parte dos posts, faço parte agora do Terapeutas Canábicos, e aí esse é um post do Matheus Yesbeck, que é um advogado antiproibicionista, mas que junto com o Marcel eu fiz a edição também, então vou mostrar para vocês, porque eu falo exatamente sobre o que a gente está conversando aqui, e aí na edição eu quis trazer esse ponto, assim, né, deixa eu ver se vai aqui, do quanto o modelo associativo, infelizmente, tem sido usado como modelo de negócio.
Vê se vocês conseguem ouvir aí. Novo, peraí. A gente não consegue. Camila, para funcionar aqui, você tem que compartilhar como aba. Como aba? Peraí. É. Vamos ver se eu consigo. Senão a gente parte para quem tiver uma pergunta também. Como janela, você fala? Eu acho que você fez Isso. isso, só que acho que ela vai compartilhar como aba, assim, só que tem uma parte que quando você compartilha, vai o áudio também. Vai o áudio? Você compartilha o áudio junto. Bom, eu vou tentar aqui de novo, senão a gente... Ah, meu Deus, acho que eu... Se quiser me mandar, eu posso dizer aqui. Você quer... Aqui tá um som aqui do carro da fruta que tá passando. Me manda o link no chat aqui que eu compartilho. Espera aí, gente, rapidinho, então. Desculpa que tá tendo uma obra bem aqui. É sempre assim, né? Tudo acontece. Mas se alguém quiser trazer algum ponto também, fica à vontade. Eu vou mandar aqui o link. Isso, manda no chat que o Gabriel compartilha, que eu acho que vai ser mais difícil. Mas muito legal, né? Agradecer a Ângela também, né? Tá aqui hoje com a gente, compartilhando toda essa experiência que ela tem, né? Parabéns. Muito valoroso pra gente. Sempre muito bom te ouvir. Luciana, Oi, Ângela. Oi. Que história linda, Ângela. E quanta superação tá nessa postura hoje firme, né? Eu fico, assim, admirada. Eu sempre falo isso pra minha esposa. E se estruturar psiquicamente depois de tantos lugares que a gente teve que enfrentar e coisas que atravessam a gente, se manter lúcido é complicado, né, Ângela? É desafio. Então, eu fico assim, muito feliz por estar perto dessas pessoas e ter você como referência, porque outras mães precisam de mães assim. E contagiar, né, esse cenário das mães, empoderá-las, é muito importante. Elas nem se reconhecem como seres humanos mais. Essas eu conheço, eu sei onde estão. Então, captar essas pessoas, eu acho que é o primeiro ato de humanidade da minha parte, estar nessas frentes. Então, agradeço por você existir, por todos aqui estarmos nesse coletivo. Bom, quero aprender. Obrigada, viu, Luciana? Eu ontem fiz uma fala, pessoal da Anvisa, eu lembrei de você e lembrei de outras mães também, porque eu falei para eles, né, que a paz de você poder plantar maconha no quintal é algo único. Traz quando você, assim, tipo assim, você vê que dá certo, traz uma paz muito boa, porque a gente sair de casa já é difícil, né? Você tem que ter dinheiro para ir na farmácia é mais difícil. Você depender de farmácia de alto custo é difícil. Tudo é difícil. Você sai de casa é para levar porrada, né? Sempre tem críticas e sempre tem desafios absurdos e desnecessários para a gente enfrentar na rua. E aí, quando a gente se empodera dentro de casa, e tem paz, que nem onde você foi morar aí, que é um lugar que é maravilhoso aqui em Campinas, né? Meio que era rural mesmo, né? E você tem paz, você poder ouvir um passarinho, você tá ali com seu filho, com a sua filha, e falar, ai, tenho paz de ter o meu remédio e de ter autonomia. É muito mais do que terapêutico isso, sabe? É uma questão humana. E eles não querem isso, eles querem que a gente continue sendo obrigado a ir lá brigar todo mês, entrar na justiça, e aí você vai na defensoria pública, e aí você fala, remédio de alto custo, aí não tem o remédio na farmácia, como é que eu vou fazer esse mês que vem? Aí quando você vê, a farmácia está fechada, não tem o seu remédio, você tem que enfrentar gente mal-humorada, gente ruim. É um acúmulo de violências que a gente vai passando sem ter a menor necessidade. E a gente precisa de respeito. A última coisa que tinha que ter para uma mãe de autista, por exemplo, ou de uma mãe atípica, era enfiar mais barreiras para a gente superar. E aí, assim, até eu tinha separado a Lei Brasileira de Inclusão, né? Porque que argumentos que a gente tem? Que você vai ver lá, dignidade. Garantia de dignidade humana. Eu olho e falo, que dignidade que vocês me dão, gente? Qual que é a dignidade?
Você tem uma criança autista em casa, você tem uma criança numa outra condição, e você ainda tem que sair de transporte público para ir até uma farmácia de alto custo, para não ter acesso, ter que voltar para casa, estressar essa criança, tirar da rotina, te colocar numa situação embaraçosa, ouvir comentários maldosos na rua, capacitismo o tempo todo. Capacitismo é uma coisa absurda, a gente vive o tempo todo. O tempo todo. Sempre tem algum para fazer uma piadinha, né? E colocar, fazer um meme, né? E não pensar que nem teve essa música do Oruan. Essa madrugada eu achei o máximo. Eu tive lá, estava com 3 horas da manhã, eu vendo os memes, né? O pessoal fez todas as versões de todo tipo de música, do jazz, tirou do funk e colocou lá, né? E a frase dele é bem aquela, assim, né? Antes de matar, pense na educação, né? Tem menorzinho se formando na boca por falta de opção, alguma coisa assim. Ele fez a versão dos anos 50, fez a versão de jazz, fez a versão de rock, tirou do funk, esse problema é o funk, e colocou de tudo, eu achei o máximo. Aí eu estava lá felizona, me divertindo, rindo muito, né? Falei, olha que legal que fica, porque até a inteligência artificial, né? Os vídeos mostram ele cantando, ele vestido, ele caracterizado. E aí, no meio dos memes, surgiu um com um problema na fala. Uma questão lá na fala, e eu parei, eu falei, eu não acredito que eles estão debochando dele cantando isso com deboche, como se fosse uma pessoa PCD, com deficiência intelectual. Aí já pronto, eu já parei, olhei aquilo, eu falei, até quando? Já não gostei, perdi a graça, desliguei o telefone, falei, acabou com o meu momento. É o deboche da pessoa com deficiência intelectual, né? Sempre, sempre. Então, esse capacitismo sempre machucando a gente, ferindo a gente tendo que ter uma resposta para cima. Sim, Ângela, até porque também eu queria só acrescentar, pessoal, que para nós, mães atípicas, a gente conseguiu agora o direito de devolutiva nesse ano, de obrigação do psicoterapeuta, do psicólogo, dar um relatório, um laudo de devolutiva íntegro, né? Porque às vezes a gente mandava para o fórum, estava voltando porque eles queriam ganhar dinheiro. E a lei possibilitava isso. Então, você falando das leis, eu gostaria de dizer que aqui os maiores problemas, quando eu estudei pedagogia, metade eu não conseguia avançar, porque sou mãe atípica, ou eu sou mãe atípica, ou eu estudo. Ou sou mãe atípica, era bem assim. Aí, então, eu percebi que na pedagogia é pior ainda. Por isso que eu fui para psicologia, porque na pedagogia tem professor que taca sapato na criança atípica. Então, o ser humano está ansioso, estressado o tempo todo, porque ele não sabe o que fazer, Angela. Muitos não sabem, que já recebe ali o modelo que já está lá defasado, que nem o Adilson falou, em 55, 87, né? Se não me engano. Então, tem muita coisa defasada. Eu queria chegar nesse lugar, eu não sei se é LDB que chama, nesses lugares MEC, tentar encontrar esses coletivos e falar sobre os nossos filhos, que a gente precisa desenvolver algo novo nesse currículo escolar que não existe, e que eu sofria duras penas para alfabetizar minha filha. Que teve professor que virou as costas, não queria. Não tem na Constituição que eu sou obrigada, não tem um currículo escolar. Então, essas coisas atravessam não só a mim, toda a Constituição, porque se eu sou mãe atípica, se eu sou mulher que já foi abusada, se eu sou tudo isso que eu sei, que eu tenho como provar, e o sistema não está enxergando, quando que ele vai enxergar? Quando que o sistema vai me chegar? Agora eu sou pesquisadora científica, cadastrada, eu sou isso. Aonde eu vou ter que chegar? Entendeu, Ângela? Sim, mas complicado. Aí não, é muito complicado isso tudo, sabe, Luciana? Até o nós por nós responde muita coisa. Nos sobrecarrega, mas é isso que você fez, né? Eu agradeço muito o universo pela pandemia, por ter ficado trancada dentro de casa. Foram os melhores 3 anos da minha vida com a minha filha. Hoje a gente está bem também na rua. Mas no começo, assim, foi uma benção, foi muito bom, muito bom. Porque a gente parou de ser obrigada a sair de casa. E aí, aqui dentro de casa, também ninguém mais vinha meter o bedelho que eu estava plantando maconha, eu não estava plantando maconha. Mesmo tendo autorização, né, por habeas corpus, esse reconhecimento da necessidade. Era um saco.
E aí, o fato de ficar trancado em casa, vamos desenvolver técnicas. Consegui alfabetizar ela sozinha em casa. Melhor, eu e a equipe de educação online, que aqui no estado de São Paulo, quem fez foi a TV Cultura, então ficou muito massa, material de referência, né? E aí eu consegui alfabetizar ela em casa. Foi dificílimo, foi dificílimo. Teve dia que eu fui enérgica com a minha filha, que eu me arrependo até hoje. De lição, sabe? De você falar assim, nossa, você não tá entendendo, filha, vamos lá, G-I-E-G, vamos lá. E ela olhava para mim, aí eu falei, eu tô sobrecarregada. Aquele dia eu larguei, eu falei, não posso levantar a voz para ela para nada, não é para levantar a voz, né? Quem dirá gritar, quem dirá levantar um sapato, quem dirá bater, agredir, e a gente luta contra a nossa própria cultura. A cultura que a gente recebeu foi uma cultura de educação na pancadaria. Só que, e quem que vai ter acesso ao método Waldorf? Como é que é o nome do outro também? Tem 2 métodos, assim. Waldorf, não sei, eu sei que assim, eu aprendi um monte de práticas integrativas, então você pode usar tudo isso. Mas assim, o Waldorf eu conheci depois de muito tempo. A gente precisa aprender a ser ser humano primeiro, quando a gente nasce. Então tá errado um pouco a conta aí. Você aprende a servir o sistema quando você nasce. Então, eu entendo o que você está falando, não vai chegar nas pessoas essas informações se ela não for correr atrás, que nem você fez. Sim. Porque o Boldrini virava para mim e falava, Luciana, eu fico até aqui. O Lúcio Montoro falava, não tem como mais ir, já deixei você 2 anos aqui, eles queriam enxotar. E eu falei, não, eu tenho ideias. Eu vou trazer ideias, eu comecei a reconectar as coisas, e eles começaram a olhar. Então, esses lugares, a gente precisa entrar, voltar dessa forma, eu acho. Sabe? Agora, tem essas coisas as metodologias que deu certo para a Ana reconectar o cérebro com o corpo. Vamos falar sobre isso com a maconha. Vamos falar sobre isso entendeu? Eu acho que pesquisas científicas, é fácil. O cientista, ele quer saber como que acontece, né? Ele não quer provar nada. Quer mostrar que acontece, que deu certo. É isso que eu queria provar para as pessoas, que nós, mães, ficamos doentes e é uma violência psicológica, e através disso as pessoas abusam, tiram nossos filhos e tudo mais. E é isso, desculpa, eu acho que é muito importante a pauta. Trazer, né, Luciana? Acho que até seria legal trazer aí deixar aí para o ITC um dia dessas discussões aí com as mães, né? Legal, eu fico aqui disponível para falar sobre isso e também saber como pode ajudar outras pessoas, né? Sim. Pessoal, até assim, pelo avançar da hora, são 11h01, né? A gente tinha combinado de encerrar às 11 horas em ponto, né? Eu tenho outra atividade para fazer agora, mas eu queria muito deixar essa fala da Luciana, que me contempla demais, né? Esse movimento todo, ele tem surgido por necessidades. Então, sempre que vocês verem uma necessidade, busquem uma forma não só para responder ela, mas para empoderar a pessoa que tem a necessidade, para ela poder buscar ferramentas. Tecnologia não é algo high-tech, que é só aquilo que o Elon Musk faz. Tecnologia também são soluções que a gente busca dentro de casa e nas nossas necessidades do cotidiano, né? Então, a maconha, ela também ressuscita esse pensamento do professor Eureka, todo mundo tem, e só a pessoa sabe qual é a real necessidade da pessoa, né? Então, ter esse respeito é muito importante, porque traz as soluções para o mundo inteiro, Então, vamos trazer essas respostas, né? E é isso, viu? Eu agradeço demais essa oportunidade e de ver aí o quanto o ITC continua firme no propósito que eles têm desde o início, né? Então, o Jean está aí. Parabéns, viu, Jean, por continuar, o Gabriel, a Camila, muito agradecida, espero poder contribuir com vocês em outras ocasiões e trazer até debates aí mais específicos, né, e mais maduros também. Legal, Ângela. Eu vou ficar para ver o vídeo da Cami, que eu estou curioso. Esse trabalho incrível. E agradecer a você, né, por estar aqui com a gente, compartilhando toda essa experiência. É sempre incrível. Agradeço mesmo. Aprendi muito com você e com muitas mães, né, nessa caminhada. Na verdade, vocês me ensinaram muito, né?
esse processo, né? Então, agradeço muito, sou muito grato. E vamos juntos trabalhar para isso. O espaço está aberto, pessoal, por favor. Cheguem, curtir. Vou compartilhar, mas se vocês me permitirem antes, vou fazer um comentário para derivado um pouco da fala da Luciana, contar um pouco da realidade minha, assim. Eu sou professor aqui em Uberlândia, né? Eu dou aula na rede estadual. E teve uma reunião que eu participei do Fórum de Saúde Mental aqui da cidade, e que as mães atípicas relataram essas dificuldades dentro da escola, né? Com seus filhos. Na ocasião, e repito a fala aqui, o que eu mencionei é que a gente, professor, também, a gente, quando fala assim, eu não fui formado para isso, meu trabalho não é isso, é porque a gente também somos ignorantes, né? Ou seja, realmente a gente não teve uma formação para saber como flexibilizar e adaptar a prática pedagógica para lidar com crianças neurotípicas, né? E então a dificuldade ela tá e que houve uma abertura que a legislação ela passou então a exigir que as crianças, e a expressão é tão ruim dentro da escola, mas eu repito ela, que a gente na escola fala assim, as crianças com laudo e as crianças sem laudo. É a expressão que a gente fala dentro do interior da escola, né? E aí as crianças com laudo, elas passam a ter direito a um professor de apoio. Esse professor de apoio vai acompanhar o aluno em todos os espaços dentro da escola. Só que, como não existe uma formação ampla no Brasil, principalmente em universidades públicas, que são centros de excelência, são especializações avulsas, foi um novo mercado que surgiu para o trabalho do professor. Então, geral, saiu fazendo um monte de especialização diversas, né, para poder pegar esse professor de apoio. E só que a maneira, especificamente do Estado de Minas Gerais, não existe um vínculo entre o professor de sala de aula e o professor de apoio. Não tem um momento que se senta junto para dialogar. Então, ficam uns trabalhos desconectados. E aí eu falo isso, e que eu falei para as mães também que estavam nesse evento, é que depende muito da família. A família tem que cobrar que o aluno seja incluído, sabe? Seu filho seja incluído na escola, ficar de cima do professor de apoio, porque na escola falta funcionário. E quando falta funcionário, o professor de apoio que vai fazer outras coisas, né? Então, a criança vai sair da sala de aula, cobrar no sentido desse contato, exigir que ele aconteça, porque tem que ter flexibilização do conteúdo, sabe? E o professor não dá conta, e o professor de apoio também não tem esse momento de diálogo. E aí depende muito do funcionamento da inclusão, dessa participação familiar, sabe? Porque senão a escola vai deixar a desejar, que é o que está acontecendo, por exemplo. E aí um outro cenário ainda é os crianças sem laudo, que normalmente é aquela que tem laudo, ao trazer um profissional de apoio para a escola, essa profissional de apoio vai atender aquele direito que foi conquistado, mas vai atender outros alunos também que não têm laudo, mas que deveriam ter um professor de apoio específico e tudo, mas aí por problemas estruturais a família nem laudo, né, que é o que a gente fala na escola, nem vai, né, não tem um contato com psiquiatra, com médico, é uma situação bem peculiar. Mas eu vou compartilhar aqui a tela com o vídeo, e aí depois você fala, tá, Luciana? Eu vou ficar por aqui também.
E, enquanto isso, lembrando da enquete, né, aí no nosso chat, enquete para quem faz o uso terapêutico da maconha, pode preencher mais de uma vez ao longo do tratamento também, é importante fortalecer esse movimento. Partilha. Vai lá, será que Se é lenta e a saúde não espera, o povo planta. As associações são organizações civis sem fins lucrativos, formadas por pacientes, familiares e cultivadores, que se organizam para plantar, extrair e distribuir cannabis de forma segura, ética e solidária. Elas nascem na raça, na fé e a partir da desobediência. Muitas começam como coletivos informais e evoluem para entidades jurídicas com CNPJ, estatuto e autorregulamentação. Com assessoria adequada, é possível formalizar, proteger e expandir essa rede. As associações são um instrumento de reparação, de acesso à saúde, de geração de renda local e de protagonismo para comunidades vulneráveis, mas também enfrentam insegurança jurídica, falta de recurso e criminalização. E mesmo assim, tem quem ache que as associações sejam um bom modelo de negócios, mirando lucro ao invés de função social. Como advogado, eu atuo ao lado dessas organizações da sociedade civil, ajudando-as a se estruturar, legalizar completamente suas operações e crescer com segurança. Acredito que elas são uma porta de entrada para o desenvolvimento social e comunitário, mas também que precisam ser democráticas, acessíveis e transparentes. Por isso, meu trabalho vai além do jurídico, ele é político e coletivo. As associações abriram o caminho, mas elas são parte da luta e não o fim dela. Se você pensa em formar uma associação ou quer entender melhor esse universo, me chama. Vamos plantar autonomia, com estratégia e consciência. Quando a justiça é lenta e a... Fala, Camila. Eu passei o vídeo, né? Eu fiz parte da construção desse material. Tem uma segunda parte também, mas a ideia era denunciar mesmo, né? O Matheus é um aliado aí, tanto da Marcha da Maconha, enfim, uma pessoa bem conhecida no movimento. E a ideia é, de algum modo, a gente denunciar e se proteger, né? Proteger as associações, porque o que a gente vê é esse boom que não para de acontecer, né? Como a Ângela comentou, a gente tinha um número específico de associações, essas associações que muitas vezes vieram da luta de mães atípicas estão sendo segregadas do movimento, né? As pessoas estão atrás do ouro, estão atrás do dinheiro, estão montando modelos já pré-organizados, como vocês comentaram, né? A coisa dos coaches, a pessoa já chega com um PPT, já tem uma apresentação, já fala realmente sobre lucro, e a gente precisa lembrar, recobrar e cobrar dentro desse modelo ainda associativo o que a gente realmente veio fazer, porque de fato não é isso que está acontecendo, né? A gente não veio para fazer o que está acontecendo agora. A ideia nunca foi sobre lucro, e sim sobre acesso, né? Então, enfim, agradeço muito a presença de todo mundo. Aqui é um espaço para a gente ter essas trocas mesmo, às vezes falar coisas que às vezes ficam engasgadas, porque a gente sabe que o movimento, ele caleja a gente, né? Muitas vezes machuca, o proibicionismo é muito brutal no Brasil, então toda semana a gente leva um golpe, né? E dentro desse mercado canábico, sendo uma pessoa que está aí há um tempo considerável, tem muito golpe mesmo, né? Tem muita gente realmente visando o ouro verde, como comentou a Ângela, assim. Então, é bom a gente também estar atento e é isso, vamos focar em proteger as associações e quem abriu, de fato, esse caminho para a gente estar podendo ter essa discussão hoje, assim. Era o ponto que eu queria trazer. E, Lu, se quiser falar também...